Olá para você que acompanha o meu canal. Nós vamos iniciar agora a reflexão semanal, análise do céu astrológico para essa semana do dia 29 de julho a 4 de agosto. Uma semana bem mais calma, né? A semana passada a gente teve Mercúrio retrógrado, eclipse lunar. Essa semana tem bem menos eventos astrológicos acontecendo, tá bom? Então vamos avaliar aqui a semana, só pontuando aqui. Quando eu fiz um vídeo sobre o eclipse lunar, eu citei sobre a casa 12, sobre a mansão lunar, né, 23, que falava sobre a libertação de cativos. Aí eu vi nos comentários que algumas pessoas acreditam, né, que eu esteja falando sobre libertação do Lula, tal, porque é o principal preso do momento, né? Mas, enfim, né, como eu já coloquei nas outras redes sociais, o mapa não dá nomes. E, assim, a gente tem várias situações, circunstâncias que envolvem essa coisa do aprisionamento, né, de estar isolado do mundo. E ontem, no dia 28, eu li bem cedinho lá, já saiu uma matéria no Estadão falando da liberação das crianças brasileiras que estavam separadas dos pais nos Estados Unidos, né? Na verdade, tem crianças do mundo todo que foram presas separadas dos pais que estavam ilegais nos Estados Unidos ou em condições adversas. E aí, essas crianças até a sexta-feira, né, que foi o dia do eclipse, eu tinha ouvido de manhã que não se sabia ainda quando iam devolvê-las às suas famílias, né, que tinha a ideia de devolvê-las, mas não sabia quando. Tinha esgotado o prazo dado para os Estados Unidos e eles não sabiam o que ia acontecer. Aí ontem, quando eu abri o site do Estadão, tinha essa notícia lá, né, essa manchete. Então, ela já é uma primeira repercussão dessa liberação de cativos, né? O eclipse aconteceu no eixo da casa 1 e 7, que no nível mundano, a casa 1 representa o próprio país e os habitantes do país, né? Os brasileiros, e a casa 7 são outros países, né? São os adversários. Então, nessa situação, os Estados Unidos estava sendo, né, um adversário do Brasil, um oponente, né? E por meio desta negociação, então, as crianças foram libertadas. Então, é um primeiro, eu não posso afirmar que não tem a ver com o Lula, com o Eduardo Cunha, com outros que estão presos ali, tá? Mas já fica claro, né, que essa previsão, né, essa informação que o eclipse trazia, ela já começou a se manifestar, tá bom? Então, vamos aqui para a avaliação do domingo, né? Domingo é dia 29 de julho, a gente tem aqui ainda o Sol no signo de Leão, em 6 graus, e começamos o dia aqui com a Lua em Aquário. A gente vai ter só ali, agora no período da manhã, né, que se formou uma oposição entre a Lua e o Mercúrio, exatamente em 23 graus, né, o Mercúrio em 23 de Leão e a Lua em 23 de Aquário. Lembrando que esse mapa aqui, ele é para 6 horas, então às 6 horas a Lua estava em 22, ela subiu um pouquinho aqui, às 7 horas chegou a 23 graus, que era a oposição exata. Então, a oposição da Lua com Mercúrio coloca o campo das emoções, dos sentimentos, das necessidades básicas oposta à razão, né, à racionalidade. Se a gente leva em consideração que o Mercúrio também está retrógrado, o que a gente pode ter aqui durante esse início de domingo, durante a manhã do domingo, é ainda algumas situações que podem ser um pouco controversas entre a vontade de fazer as coisas, os interesses, né, em fazer as coisas e a maneira como a gente busca fazer, que pode não ser muito conforme, né? O outro fator importante também é que o Mercúrio rege a fala, a capacidade da expressão. E aí esta oposição, ela deixa assim com a necessidade muito intensa de se firmar em torno da palavra, né? O Mercúrio retrógrado, ele acaba se tornando um pouco, principalmente em Leão, resistente em opinião, em ideia. Então pode ser difícil deixar de atender as necessidades básicas que surgem aqui ao longo do domingo, seja na necessidade de expressar o que pensa, ou seja de fazer alguma coisa, né? Parece que tudo vem muito forte e tal. A Lua em Aquário, ela tem um teor mais independente, né? E aí, como o Leão, ele tem esse tom da autonomia também, mas uma autonomia mais líder, né, do que o do Aquário, essa oposição também, ela acaba se expressando em tom da gente querer caminhar os outros em torno da nossa ideia, né, fazer com que todo mundo siga a nossa linha de raciocínio e de pensamento. Então, ela tem muito a ver com tentar convencer os outros, né, sobre aquilo que nós queremos, né. A Lua, ela é rápida, então os aspectos apresentados pela Lua, né, formados pela Lua, eles têm influência de curto prazo. Não é um aspecto tenso,
nem a Lua e nem o Mercúrio tem essa configuração de tensão, embora a Lua já passou da fase cheia dela, ela está decrescendo em luz, né? O ponto máximo de luz da Lua é a formação da Lua cheia, que foi no eclipse. Então, agora ela já está diminuindo a luz, mas não chega a ser um impacto negativo para o domingo, tá? E depois a gente tem às 21 horas, né? Aí a Lua vai subindo, ela vai entrar aqui no signo de Peixes. Muda bem a tônica, né? Porque o Aquário é um signo bastante mental, voltado ao intelecto, a visão maior das coisas. E a Lua e o Peixes já totalmente sensível. Então, o final do domingo, ele tem um tom um pouquinho mais sensível. Sim, por ser um final de semana, né? Tá todo mundo se preparando no final do domingo, todo mundo se preparando para trabalhar na segunda-feira, talvez não seja muito sentido, mas ele é mais sensível e favorece bastante os sonhos e a percepção subjetiva mesmo, né? Aqui diminui já o tom da racionalidade e fica mais intensa a sensibilidade mesmo, tá? Então, fiquem atentos aí as percepções que vocês venham a ter, né, ao longo do domingo e durante a madrugada também, ok? Na segunda-feira, né, no dia 30 de julho, com a Lua em Peixes, aqui, né, nós começamos aqui às 6 horas da manhã com a Lua em 4 graus. Durante o dia, ela vai formar alguns aspectos aqui, né, primeiro com o Saturno, que acontece de madrugada, ó, ela está em 4 graus às 6 horas, né, e o Saturno, ele está posicionado aqui em Capricórnio em 3 graus, então, às 3 horas da madrugada, a Lua estava aqui em 3 graus, né, que ela chegou a formar esse sexto. O sexto de Lua com o Saturno, ele é bom para produzir coisas, mas ele vai acontecer durante a madrugada, então talvez ele não seja muito aproveitado nessa questão de concretizar as coisas. Mas como é uma influência que vai ser levada para o início da manhã da segunda-feira, vocês podem acordar muito inspirados e com vontade de realizar alguns sonhos, ideais, interesses. Não precisa ser sonhos altamente elaborados, nem coisas impossíveis, aquelas mais difíceis. Mas vocês podem acordar bastante inspirados em fazer alguma coisa, em colocar em prática alguma ideia que vocês estejam pensando. Ele favorece bem porque a Lua pisciana é muito inspirada e o Saturno em Capricórnio ele dá estrutura para as coisas. Mesmo retrógrados, poderia até se referir a algum tipo de interesse que vocês já venham carregando há algum tempo, que já tenha tentado elaborar em algum momento e não tenha dado muito certo. Então, aí chega a hora de colocar a coisa em andamento de novo, tá? É produtivo esse início de segunda-feira. Depois, lá no final do dia, né, que aí a Lua vai subindo aqui e tal, quando ela chegar em 13 graus, ela vai chegar a esse exato aspecto aqui que já aparece durante a manhã com o Júpiter. É muito profundo, é muito bacana para quem lida com o mundo místico, principalmente, né? Porque aqui o nível de introspecção é muito fundo e a percepção, a intuição tá super aguçada. Favorece muito as questões da fé também. Então, quem lida com o campo de espiritualidade, de esoterismo, religiões, é bastante favorecido esse aspecto, né? E também porque no nível mais psicológico, ele acentua bastante o senso de justiça, né? E a busca pela verdade das coisas. Então, o que a gente vai perceber aqui na segunda noite, é bem no finalzinho do dia, né? Vai pegar mais a madrugada aí, os sonhos nossos, né? Nossa fase de sono. Mas o que a gente pode perceber é que entender as verdades das coisas, chegar ao âmago das questões, se torna um pouco mais fácil. E não é uma coisa racional, ela é subjetiva. Então, de novo, tem que ficar atento aí aos sonhos, né? De domingo para segunda, de segunda para terça, alguns sonhos e algumas percepções podem vir muito fortes, né? Mesmo para entender, às vezes, dúvidas que vocês próprios estejam passando, porque querendo ou não, apesar da sensibilidade de peixes, quando a Lua passa aqui, a instabilidade se instaura, né? A gente está falando de um signo mutável, de elemento água, onde a fluidez é a principal característica. Como a Lua também tem essa característica de inconstância, né? Devido às fases e o movimento rápido dela, essa composição aqui, esse aspecto com Júpiter, ele favorece resolver dúvidas, impasses, realmente essas instabilidades do campo das emoções, tá? E não é, como eu falei para vocês, por uma via racional, ela é pela percepção, por isso tem que ficar atenta aí às mensagens que vêm de forma inusitada. E aí na terça-feira, no dia 31, a Lua ainda continua no signo de Peixes, né? Nós vamos iniciar aqui o dia com a Lua em 16 graus e 48 minutos de Peixes. O primeiro aspecto que a Lua vai formar na terça-feira é uma oposição com a Vênus, mas já no início da noite, às 18h30. Então, a Lua vai subindo aqui, quando ela chegar em 23 graus, essa oposição se torna exata. Então, aqui a gente tem uma
vamos dizer, um conflito bem intenso, bem marcante, que a oposição é um dos principais conflitos, aspectos desafiadores, entre sensações e desejos, sentimentos e desejos, entre o plano das emoções e o plano da realização material. A gente está com a Vênus muito prática no signo de Virgem, onde os desejos eles são atendidos de forma muito básica, né? Bastante simples, pura. Só que a Lua pisciana, ela é muito inspirada e dada aos sonhos elevados, ao idealismo, né? Bem idealista. Esse conflito, ele vem mesmo daquilo que a gente deseja ter, quer realizar, e daquilo que a gente pode realizar, porque com a Vênus posicionada no signo de Virgem, o que a gente pode realizar é bem mais simples do que aquilo que a gente deseja. Então, esse conflito ele vai precisar ser trabalhado. Bom, no nível muito prático, né, essa oposição não favorece nada do tipo investimentos financeiros, mas ela começa à noite, né, então ela fica mais voltada mesmo para quem negocia durante a noite e para quem lida com compras também, e não é muito favorável para o mundo feminino, né, também, as instabilidades emocionais femininas, o campo do romantismo, idealismo, ele acaba se tornando bastante prejudicado. Não chega a ser um puxão para a realidade, como se fosse um Saturno em Virgem, né, porque a Vênus, por mais que ela esteja aqui em queda, ela ainda é benéfica, né. Mas, de qualquer forma, a gente tem um senso de, às vezes, não poder atender ou não conseguir atender a tudo aquilo que a gente se interessa em ter, né? Então, as emoções, elas entram bastante em desacordo com os desejos, tá? E aí nós vamos para a quarta-feira, né? Vocês estão percebendo que tem poucos aspectos sendo formados durante essa semana. Tem dias que a Vênus não formará nenhum aspecto, o Saturno, tá? O Mercúrio também. Então, na quarta-feira, dia 1 de agosto, a gente começa aqui com a Lua no último grau do signo de Peixes, às 6 horas da manhã. Então, ela já vai ingressar no signo de Áries às 8h30 da manhã. Muda bastante a tônica da instabilidade emocional e sensibilidade para alguma coisa bem mais rápida e prática, né? Que quando a Lua entra aqui em Áries, as nossas reações ficam imediatas, as necessidades muito práticas para serem atendidas, então diminui consideravelmente o nível de complexidade sobre as nossas necessidades diárias. E aí, em torno das 13 horas, a Lua vai formar um aspecto de sexto com Marte, porque aí a Lua vai chegar aqui, ó, em 2 graus, logo que ela entra aqui, ó, em Áries, em 2 graus, ela já ativa aqui, já chega ao ponto exato desse sexto com Marte. O sexto de Lua em Áries com Marte em Aquário é muito mental e propenso para a gente lidar com assuntos que exijam mesmo o plano da razão, né? Mais do que sentimentos, ele favorece mesmo o plano da razão. Porém, assim, tanto Áries como Aquário, eles não são signos de profundidade. Então, o que a gente tem que ficar atento assim, vão surgir algumas oportunidades para a gente colocar em prática as coisas que a gente quer, para estabelecer em torno dos nossos objetivos imediatos ali, nada muito complexo, mas coisas rápidas, objetivos rápidos, mas que exigem um pouquinho mais de concentração, né? Ele é sutil, é leve. E outra coisa também é estar atento às oportunidades que surgem, porque apesar desse sexto ser um aspecto harmonioso, ele pega esses signos que não têm um olhar muito aprofundado, uma percepção muito sensível das coisas. Então, às vezes, as oportunidades surgem, mas elas são tão rápidas e instantâneas que não dá tempo nem de percebê-las, não tem que ficar atento ali, tá? Porque vão surgir algumas coisas muito rápidas de oportunidades aí que podem ajudar vocês a resolverem os objetivos imediatos, tá? Bom, e aí a gente tem depois às 13 horas uma quadratura da Lua com o Saturno, né? Então aí a Lua vai subindo um pouco mais aqui, chega a 3 graus de Áries, ela ativa exatamente essa quadratura com o Saturno. Aí já não é tão bacana, né? Porque aí a Lua em quadratura com o Saturno desestabiliza o humor, né? O Saturno, querendo ou não, ele tem uma característica mais pesada, né? Não vou nem falar maléfico, tem gente que não gosta, né? Do maléfico, do Saturno e do Marte, enfim. Vou fazer um vídeo depois pra gente lidar com esse tema de quando o Saturno e o Marte são mais ou menos maléficos, né? Quando eles agem de forma produtiva no mapa, né? E a Vênus e Júpiter ao contrário. Mas o que quer dizer aqui essa Lua em quadratura com Saturno? Que o humor fica pesado,
tá? Que a nossa dificuldade em realizar as coisas de maneira leve, ela se estabelece. A quadratura é um aspecto desafiador. O Saturno está no movimento retrógrado, ele não está no máximo da expressão, né, dele em Capricórnio, que seria a construção. Então, tudo que a gente pretende colocar em prática durante esse período pode ser bastante trabalhoso. E até aquela ideia de ser muito pesado, né, difícil de realizar, porque, como eu falei para vocês, a Lua em Áries, ela é dada às práticas e as coisas muito rápidas, então realizar tudo muito rápido é bem mais legal. Só que quando se depara com essa característica aqui, ela encontra embates, então as coisas não são tão fáceis. O que pode surgir mesmo é essa sensação de tem um paredão à minha frente que eu tenho que escalar esse paredão para chegar aonde eu quero. Mas, tirando isso, as coisas são realizáveis. Então, o que a gente percebe é que, assim, vão surgir obstáculos para realizar os objetivos imediatos aqui da quarta-feira à tarde, mas tem que encarar e ir adiante, porque ele é possível de se realizar, tá? Depois a gente tem aqui na quinta-feira, né? O Sol aqui está no signo de Leão e a Lua começa aqui às 6 horas no signo de Áries. Um pouquinho antes das 6, ela forma esse aspecto de trígono aqui, ó, com o Sol. É bem bacana, né? Uma energia de empolgação, porque a gente está falando de dois signos de elemento fogo, um temperamento colérico, e dos dois luminares, que são os principais astros da astrologia. Então, a gente tem aqui um clima bastante animado, muito propenso para colocar as coisas em movimento, ele é ágil, ele é dado à liderança, é fácil da gente se posicionar. Então, as coisas se movimentam de uma maneira bem legal aqui durante o início da quinta-feira, tá? E depois a gente vai ter só lá às 23 horas o Mercúrio chegando a um trígono com a Lua, né? Porque o Mercúrio está aqui em 21, então a Lua vai subir aqui. Quando ela chegar em 21, ela ativa esse trígono aqui que vai se formar exato. Mas isso vai acontecer no final do dia, às 23 horas. Bom, a gente começou a semana com um aspecto tenso de Lua com o Mercúrio, né? Dificultando a comunicação. Esse é muito bacana, mas enfim, como ele é no final do dia, talvez ele não seja muito produtivo. A Lua em trígono com o Mercúrio é super bom para pegar coisa rápida. Então, se tiver que estudar temas mais rápidos, curtos, coisas pequenas, fáceis de aprender, vocês vão pegar rapidinho. Não é muito bom para temas complexos, tá? Porque a fluência aqui, tanto do Áries como do Leão com Mercúrio retrógrado, não facilita muito a concentração. O Mercúrio até que em Leão poderia facilitar se não estivesse no movimento retrógrado, mas a Lua não. Então, a impaciência pode ser algo que surja se você tiver que lidar com temas complexos. Mas vamos supor que você tenha que escolher o que vai estudar, escolha assuntos simples, rápidos, práticos, racionais, porque aí pega rapidinho, a coisa vai super rápido. E a gente entra na sexta-feira, no dia 3 de agosto, aqui logo no início da manhã, com a Lua em 24 graus do signo de Áries. O primeiro movimento do dia acontece às 17 horas com a Lua ingressando aqui no signo de Touro, tá? Mudando bastante a característica. O humor sai do otimismo, da agitação, da empolgação, do entusiasmo e entra com um pouco mais de constância aqui, né, onde mais a calmaria se estabelece e o ritmo diminui, né? Então a gente vai perceber um pouco mais de dificuldade para lidar com os temas mais rápidos da vida, né? A gente vai preferir um pouco mais de comodismo, né? Depois que a Lua entra em Touro. E aí depois às 21 horas só que ela vai formar uma quadratura com Marte, porque aí ela vai subindo. Quando ela chega aqui em 2 graus do signo de Touro, ela forma essa quadratura aqui com Marte, né? A quadratura da Lua com Marte, ela é um pouco nervosa, principalmente se a gente diz aqui do signo de Touro, que é melancólico, com o signo de Aquário, que é sanguíneo. Então, mexe aqui um pouco com a capacidade de briga ativa, né? Com entusiasmo, o elemento ar é bastante entusiasmado, voltado para fora, mas o Touro, né? A Lua em Touro, ela é resistente, paradona. Então, o que a gente pode criar aí um clima, né, durante a sexta-feira nervoso, né, difícil de fluir, onde a gente encontra alguns impasses, se sente um pouco atingido pelas coisas do mundo, parece que as contrariedades do cotidiano atingem a gente mais fácil. Então, ela é resistente, ela não é muito fácil. Por exemplo, se na noite da sexta você combinou de sair com alguém, tem tudo marcado lá para sair com alguém para um determinado lugar,
e surge um evento imprevisto, né? Vamos ter que mudar o lugar, ou a pessoa com quem você ia não vai poder ir mais. Então, essa resistência, ela vem em torno de dificuldade de aceitação, né? Ela vem em torno de não querer aceitar. Então, você fica tentando, não, mas vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Fica tentando forçar um pouquinho a barra, né? Para tentar ajustar a situação da maneira como você quer. Bom, esse é um exemplo que eu dei, mas ela pode surgir de inúmeras formas, né? Já que a gente está falando de uma energia do Marte em Aquário que pode trazer surpresas, mas a Lua em Touro resistente, que não é muito fácil para aceitar as novidades, tá bom? Então tem que ficar atenta aí também. E às 23, aí a Lua chega ao trígono com Saturno. A gente teve 2 dias antes, né? A Lua tensa com Saturno e favorável com Marte. Aí hoje é o contrário, a Lua desfavorável com Marte e favorável com Saturno. A Lua com Saturno em elemento terra é muito legal, é constante, é sólida. Então, a virada da sexta para o sábado pode ser mais tranquila mesmo, né? Bem paradona, mesmo que esteja em momentos de diversão, não traz tanta novidade. Parece que as coisas estão bem, assim, não só calmas, mas elas têm um fluxo constante, né? Não representa, assim, um humor constante, assim, né? Não representa tanta surpresa. Esse aspecto seria muito bom durante o dia, porque ele favorece bem a produção, capacidade de arrumar as coisas, de resolver, de deixar tudo em ordem, né? Esse aspecto aqui do trígono com Saturno é bastante ordeiro. No sábado, né, no dia 4 de agosto, que é o último dia da semana, a gente tem aqui às 6 horas da manhã a Lua, então, iniciando no signo de Touro. Aí ela vai formar a fase crescente exatamente às 15 horas, né? Porque aí ela vai chegar aqui em 11 graus de Touro, e aí ela forma exatamente essa quadratura aqui com o Sol em 11 graus de Leão. É a última fase do ciclo lunar, então, como vocês sabem, a fase minguante não é muito adequada para iniciar coisas importantes. Mas, enfim, no nosso mundo moderno não dá muito para lidar com isso à risca, porque tem muitas decisões que não estão nas nossas mãos, né? E o nosso estilo de vida também não se encaixa mais muito com os ciclos lunares. Mas o ideal mesmo é não tentar resolver coisas importantes durante essa fase. A fase minguante, ela decresce em luz, tá? Na última fase, né, decrescendo em luz para renascer na fase nova. Então, as coisas que se iniciam aqui, elas não são muito prósperas, elas não são dadas muito à prosperidade, tá? Lógico que tem outras coisas se sobrepondo. A gente tem um mapa individual, se for no negócio, tem um mapa do negócio, tem outros fatores que podem se sobrepor a isso, mas de forma geral é isso, né? Tá? E acontece às 15 horas. E depois a gente tem às 19 horas, a Lua, então, chegando a 14 graus de Touro, daí ela vai formar exata oposição aqui com o Júpiter em Escorpião. Bom, a oposição da Lua com o Júpiter, ela já é mais difícil para lidar com o nosso senso de julgamento. Ela pode acentuar de mais autoconfiança e aí prejudica as coisas, assim, pode prejudicar, né, o nosso olhar sobre as coisas. Então, a capacidade de julgar as coisas fica desajustada. O outro fator é que ela é altamente indulgente, né? Uma Lua em Touro com um Júpiter em Escorpião é doadora demais, então a capacidade de perdoar é muito elevada e tem que ficar atento àquilo que você releva, né? Porque, enfim, tem coisas que é possível relevar e outras não, né? Tem que ficar bastante atento a isso. Agora, como o Júpiter ele representa expansão e os limites, quando a Lua fica em oposição ao Júpiter, a gente tem dificuldade de enxergar os limites das coisas, principalmente dos nossos interesses. E aí, como a gente está falando de um início de noite de sábado, que pega uma fase mais de entretenimento, né? Um momento maior de entretenimento para muitas pessoas, tem que ficar atento à maneira como se diverte mesmo, né? Um Júpiter em Escorpião é sempre dado a muita profundidade, né? Se joga direto nas coisas. E a Lua em Touro muito dada a atender aos desejos. Então, essa noite de sábado, ela precisa de um pouquinho de atenção na forma como a gente atende aos nossos prazeres mais profundos, tal, porque ela tá bem intensa. E também pelo fato da crença ficar desajustada, da gente acreditar nas coisas que não são tão reais, né? Embora ainda seja uma Lua em Touro bem centrada, com o pé no chão, ela acaba deixando um pouco desajustada aqui, né? E aí a gente tem aqui também no sábado, né, o Mercúrio já se aproximando de tal maneira do Sol, porque ele está no movimento retrógrado, está voltando, e aí ele já entra na faixa de combustão. Durante o próprio sábado, ele vai se aproximando. Quando ele entrar em 8 graus de órbita do Sol, aqui, ó, de distância do Sol, ele entra na faixa de combustão. Então, a gente tem o Mercúrio retrógrado e ainda em combustão.
tá? E aí ele não tá tão digno, né? Porque quando ele entra aqui, ó, ele vai pegar uma faixa aqui, ó, do termo da Vênus e da face do Júpiter, não é nenhuma dignidade dele. Em Leão ele não tem nem domicílio, nem exaltação, porque em Leão ninguém se exalta, é a casa do rei, né? E aí o Mercúrio fica bem prejudicado. Então, os próximos dias aí, a partir do sábado, eles mexem muito com a nossa capacidade de se expressar. Tem que ficar bastante atento aí, que ele já está bem combusto e a gente tende a um pouco mais de irritabilidade na maneira como se expressa, tá bom? Bom, e então, para esta semana é só isso, gente. A gente não tem muitos eventos se desenrolando, né? Depois de uma semana bem movimentada, essa é mais calma, tá? E eu deixo um abraço para vocês. Ao longo da semana, então, a gente vai ter o vídeo aqui sobre o Senhor ou Senhora da Genitura, para complementar aquele do Almutem Figures que eu fiz para vocês na semana retrasada, né? Então, eu deixo um abração para vocês e até o nosso próximo vídeo. Até mais, uma ótima semana para todo mundo.